questões de tempo, que logo mais nós temos um encontro com os alunos da Fórmula da Regência. Hoje nós vamos abordar muitas coisas, na verdade com um grupo dos nossos alunos, onde nós vamos abordar muita coisa a respeito de estilo. Bom, eu vou pegar um fragmento disso e vou falar isso para vocês hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal e muito importante, que é o seguinte: ou eu rejo a música, certo? Ou a nota, ou eu rejo o compasso, o que eu vou reger? Então nós podemos entender que nosso estilo de regência, claro que isso vai amadurecer, pode se basear em reger apenas os compassos, de certa maneira as notas, ou nosso estilo de regência pode trabalhar o que? A música. E não fazer tanto as marcações. Quais são os benefícios de cada uma e malefícios? Quais são as dificuldades e facilidades? Vamos abordar um pouquinho aqui, tá bom? Antes, é muito interessante vocês saberem o seguinte: para que a regência da parte musical e expressiva você possa fazer, você tem que ter toda a base. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui para vocês da base, tá bom? Deixar isso bem fundamentado. Nós já tratamos, eu vou tratar aqui hoje também um pouquinho do composto. Nós tratamos que nós temos os compassos simples com a seguinte estrutura: elevare 1, 2, 3, 4. Se as duas mãos estiverem juntas, elas se cruzam no segundo. Elas não vão fazer isso aqui, tá? A mais. Elas se cruzam no segundo. Nós aprendemos que no terceiro, nós vamos fazer ou apenas numa mão. E no 2, o que é muito diferente do solfejo, que seria apresentado no Bona como 1, 2, 1, 2. São coisas completamente diferentes, tá bom? Então nós aprendemos toda essa questão nessa estrutura da regência e os gestos. A regência, deixa eu só falar para vocês do composto também, que seria mais ou menos a seguinte estrutura. Nós teremos ele liso, que é igual, ou subdividido, que a gente pode fazer de diversas maneiras. Vou mostrar uma aqui para vocês do quaternário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou você pode fazer também o o binário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Eu vou tratar com isso depois melhor. Então, esta é a base da regência, dos compassos. Quando você estiver com maior franqueza, maior habilidade, nem sempre você vai precisar fazer assim. Você pode reger apenas a melodia, a música e a expressão. Porém, isso é muito mais difícil do que parece. Vamos imaginar eu regendo o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Primeiro, da maneira mais marcada de compasso. Antes, qual é o certo, qual é o errado? Não tem. Depende muito do estilo do maestro, do jeito do maestro reger, da forma como ele faz, da sua escola, da compreensão bionívoca, músico, orquestra, depende de muitos fatores, tá? Então vamos lá. Marcação de compasso. Certo? Eu fiz a marcação de compasso, mas também não fiz ela quadrada. Eu fiz ela com expressão, tá bom? Agora, se eu fosse reger a música apenas, eu poderia
Vocês observem que eu regi uma linha melódica. É claro que não existe, nesse caso, o certo e o errado, porque é muito artístico, mas tem uma coisa muito mais complexa. Tem que funcionar. Por isso, eu não aconselho quem está começando a fazer isso, tá bom? É muito mais complexo reger a música. Por quê? É muito mais complexo que a orquestra entenda. Nós vamos abordar isso. Antes de eu abordar as dificuldades da maneira de se reger somente a música, sem reger os compassos, algumas delas, eu vou falar para vocês de alguns gestos que eles são comuns, tanto quanto você vai fazer a parte dos compassos, quanto você vai fazer a parte musical da expressão, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a entrada tanto do elevare quanto uma entrada de naipe, você está tocando, está regendo aqui, por exemplo, eu vou reger um compasso quaternário, outro compasso quaternário. No segundo eu vou dar uma entrada. Então nós temos certo? Tem uma entrada específica. Essa entrada para este naipe que eu dei, ela, vamos dizer assim, ela é uma entrada tradicional, tá? O que eu quero dizer com isso? Estes gestos de entrada, eles vão ser utilizados em ambas as regências, tanto a de expressão quanto a musical. Tanto a musical, melhor dizendo, quanto a regência de compasso. Outro gesto que é muito comum nelas é o corte. O corte é muito comum que se use em ambas, tá bom? Agora, o que acontece? Você vai, de posse deste acervo de gestos, ver o que funciona melhor com a sua orquestra. Agora você vira para mim e fala assim, eu quero ter uma regência igual a do Carlos Kleiber, por exemplo, que é um regente que você dificilmente vai ver estes desenhos de regência. É uma regência o tempo inteiro, regendo música, às vezes ele até para de reger, dá só uma entrada, muito mais complicada. Vários fatores você precisa saber aí. E eu vou citar para vocês algumas dificuldades. A primeira delas é o desencontro da orquestra. O desencontro da orquestra quando a orquestra ainda não é uma orquestra muito madura ou não conhece o repertório, é muito provável que ela aconteça. Por quê? Você não desenha os tempos, você rege só a melodia. Muito embora tenham entradas, mas é muito provável que se erre. Mas é muito provável que você não tenha toda aquela condução. Porque quando o maestro faz esses gestos aqui, por mais que ele faça expressão, por mais que esses gestos estejam diluídos, agora começa a ficar mais complexo. Eu tenho que fazer toda a cama para explicar para vocês. Por mais que estes gestos estejam diluídos dentro da regência, não seja um robozinho, esse estilo de regência, ele te conduz pela mão. Ele te leva, ele te mostra, é assim. Agora, aquele estilo de regência mais musical, mais expressivo, é mais difícil de você entender. É uma regência mais erudita, é uma regência mais avançada, né? Por exemplo, você olha a regência do Herbert von Karajan, uma regência muito sóbria. Um gesto desse foi uma entrada já. Não é uma entrada, às vezes, tão clara, tão nítida. Tá aqui a entrada. Não, é uma entrada mais sutil. Tudo isso é variado, não tem certo nem errado. Nós vamos falar que esses mestres estão errados, né? Então, o primeiro problema é do desencontro da orquestra. E análogo a eles, milhares, tá? Às vezes uma entrada que o músico não percebeu. Muito embora nós já falamos que você precisa educar a sua orquestra a não precisar das suas entradas. Então, outro problema muito grande desse estilo de regência é você mesmo, aspirante a regente que está começando,
a se perder. Por exemplo, esse estilo aqui de regência é muito mais difícil você se perder. Acontece, é normal, né? Faz parte. Agora, aquele estilo mais complexo, às vezes você se perde até na pulsação, porque você não tem a pulsação aqui, ou quaternário. Então é muito mais fácil de você se perder, tá bom? Pensa nisso antes de adotar esse estilo. Qual é a trajetória que eu recomendo? Vou falar já para vocês. Agora, quanto aos ensaios, terceira questão, que é uma questão trabalhosa dentro da regência mais artística, é que normalmente você demora muito mais para montar os ensaios, mesmo que seja uma orquestra muito experiente. Por quê? Você juntar tudo isso, você precisa ter chefes de naipe bem presentes, que entrem juntos, levando a orquestra junto, porque não é tão fácil esses gestos de você compreender, tá bom? Ou seja, pense nisso antes de você desenvolver uma regência nesse sentido. Agora, vamos falar de uma questão muito importante, que é você trabalhar ambos os estilos. Existe também essa ideia híbrida, que você faz a música, mas ao mesmo tempo está sempre conduzindo a forma de compasso, tá bom? Por exemplo, o Seiji Ozawa. O Seiji Ozawa, ele tem aquela regência elaborada dele toda, rege a música, mas em muitos tempos você percebe na regência os gestos diluídos desses movimentos aqui. E é um maestro genial, é um maestro fantástico. Eu acho os gestos dele lindo. Então, você consegue trabalhar essa fusão. Agora, uma coisa muito importante que eu sempre falo para os alunos da Fórmula da Regência. Você está regendo quem? Você está regendo o grupo. Você está regendo a orquestra. Você não está regendo a plateia, tá? É aí que tá. Não pense que você está regendo a plateia. Então você tem que... O seu gesto tem que trazer um benefício para a orquestra, tá bom? Então a gente vai conciliar algo que é entre o quadradinho, que só fica nisso, que a gente põe um oboe lá na frente, né? E nós vamos conciliar alguma coisa que é entre a melodia e a música. Lembrando que tudo isso a gente sempre está falando, sempre explica para os nossos alunos da Fórmula da Regência. A grande função do maestro não é a gestual na apresentação, e sim a didática e as formas de ensaio que são trabalhadas na orquestra. Por exemplo, não adianta o seu gesto ser belíssimo e você não saber ensaiar a orquestra. A profissão do maestro não é uma profissão gestual, é uma profissão intelectual de saber corrigir os problemas, conciliar mitigações da orquestra, né? E você ainda montar o repertório, tá? Você conseguir montar, conseguir ensaiar. O gesto, ele não pode atrapalhar tudo isso. O gesto é bom quando ele não atrapalha tudo isso. Por exemplo, tem maestros que não têm aquela regência linda e funciona muito bem os gestos dele. Quando eu estou dizendo regência, eu estou dizendo segundo o meu gosto. Eu tenho um gosto, vocês também têm. Então pensa muito nisso, tá? Pensa muito aí nesse porém dos gestos que você vai colocar. E agora eu vou falar de mais um tema que vai fundir tudo isso do que eu comecei a falar lá no início, que é desenvolver um estilo musical, tá bom? Desenvolver um estilo musical não, um estilo de regência. Só vou dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Perfeito. Quaisquer dúvidas podem colocar aqui e nós vamos respondendo, tá bom? Então, quando você desenvolve um estilo, você verifica se tudo isso
funciona ou não na sua orquestra. Desenvolvendo o estilo, nós temos um capítulo inteiro no nosso curso voltado para estas coisas. Mas eu vou passar aqui para vocês um aperitivo, um pouquinho de uma coisa que vai ajudar você a desenvolver o seu estilo, tá? Antes de eu passar ela, eu vou explicar para vocês assim uma regra para isso. Como assim uma regra, Felipe? Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Eu vou na feira fazer uma compra lá de qualquer coisa, de peixe na feira, né? Inclusive, algumas das histórias dizem que foi assim que Mendelssohn encontrou os manuscritos de Bach. Vocês sabem que Bach, em sua vida, Johann Sebastian Bach, não teve glória como compositor, e sim como músico. Tudo que Bach escrevia era jogado, se executava aqui ou ali, mas não era nada de grande importância. Com a morte de Bach, em 1750, os seus filhos, logo após a morte dele, Carl Philipp Emanuel Bach, Christian Bach, Bach teve 21 filhos, tá? Salvo erro, foram com 2 esposas, né? Uma delas, a Ana Madalena, enfim. E o Bach não foi reconhecido em vida. Só quando ele morreu, depois de alguns anos, as partituras dele foram descobertas e ele ficou conhecido como grande gênio da música. Mas até então, Bach não ficou conhecido como grande compositor, tá bom? O que acontece? Voltando para cá. Eu vou na feira, como eu estava falando, né? Aí eu vou de smoking na feira, gravata borboleta, cartola, chapéu, né? Embora eu goste, tô brincando, né? Eu não vou assim na feira, porque não é adequado. Eu vou com uma roupa normal, né? O que é normal para mim, pelo menos. Cada um vai como se sente bem. Agora eu vou assistir uma ópera, ou melhor, eu vou reger uma ópera no Teatro São Pedro, no Teatro Municipal. Aí a coisa mudou, né? Fraque ou meio fraque, gravata borboleta, faixa, lencinho no bolso. A questão é outra. O seu estilo de regência também é assim. Quer outro exemplo? Eu vou comprar um carro. Onde eu moro? Eu moro num lugar onde é tudo plano, as avenidas são planas, é tudo asfalto. Eu compro um carro baixo, que eu sei que não vai raspar a lombada. O meu bairro não tem problema de buraco, um exemplo, né? Não é o caso, infelizmente. Agora, eu moro numa fazenda. Eu preciso de um carro alto para passar por aquilo tudo. Então, por causa do lugar que eu moro, eu não vou poder usar um carro baixo, por mais que eu queira. O estilo de regência, agora eu vou amarrar para vocês, tem muito a ver com o grupo que vocês dispõem. Tá? Às vezes você dispõe de um grupo amador que está começando agora. Né? E amador não é nunca no sentido pejorativo. Amador é aquele que ama. A palavra diz, quem usa no sentido pejorativo não conhece a palavra. Tá dito, hein? Isso é importante. E aí o que acontece? Você vai desenvolver um estilo elaborado, rebuscado, mas a orquestra não está entendendo. Não adianta nada. Você precisa desenvolver um estilo de regência que a sua orquestra entenda. Primeira regra, a orquestra precisa entender. Senão a culpa é sua. Tá? Se eu estou falando aqui, vocês não estão entendendo, eu começo a falar em termos muito filosóficos, só um grupo vai entender, muito físicos, onde só outro, eu começo a falar em armênio, onde menos ainda vão entender, a culpa é minha, porque eu não estou me fazendo ser claro. Tá? Então, a primeira questão é essa que a gente tem que abordar. Segunda, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês, sobre essa questão de estilo de regência. Primeiro, você vai assistir muitos maestros. E você terá este acervo de estilos. E aí você vai começar a observar e a partir do que você viu dos grandes mestres a desenvolver um estilo. Tá? Nas próximas lives eu vou falar de escolas de regência e aí a gente vai poder entender isso com um pouco mais de profundidade.
tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o acervo, e aí você vai começar a desenvolver baseado no que você viu dos grandes mestres e do que seu grupo compreende ou não. Eu vou ver se a gente tem alguma pergunta aqui para responder, senão a gente vai encerrar, tá bom? Gleidson, eu que agradeço por nos acompanhar aqui no Conservatório Imperial. Pode enviar suas dúvidas também, que nós vamos trabalhar. Quem está enviando as dúvidas, se a gente não conseguir tirar todas hoje aqui nesta live, nós vamos tirar nas próximas, tá bom? Nos acompanhe na próxima live, nós teremos uma live, salvo erro, na quarta-feira, onde eu preparei um assunto assim para vocês, que vai ter muito disso, de estilo, é uma coisa que é difícil de ver. Tá bom? Pessoal, eu vou ter que encerrar porque a gente vai entrar ao vivo agora com o grupo da Fórmula da Regência. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui, que estamos sempre à disposição.